O mercado imobiliário brasileiro não é igual em todos os lugares. Enquanto em algumas cidades o preço de uma casa ultrapassa facilmente centenas de milhares de reais, em outras, imóveis inteiros são vendidos por valores que parecem incompatíveis com a própria ideia de possuir um patrimônio. Esses não são casos isolados. Existem municípios onde o número de imóveis disponíveis supera a procura, onde a população diminuiu ao longo dos anos e onde o crescimento econômico não acompanhou o restante do país. O resultado é um cenário pouco conhecido, casas e terrenos sendo vendidos por preços extremamente baixos. Mas esses valores não existem por acaso. Eles são consequência de mudanças econômicas, sociais e demográficas que transformaram essas cidades ao longo do tempo. Neste vídeo, você vai conhecer 7 municípios brasileiros onde os imóveis atingiram níveis de preço incomuns e entender os fatores reais por trás disso. Se você quer conhecer melhor essas regiões e entender como funciona essa realidade, inscreva-se no canal. Jaguarão, Rio Grande do Sul. Jaguarão está localizada no extremo sul do Brasil, na fronteira com o Uruguai, e apresenta um dos mercados imobiliários mais acessíveis da região sul. Casas simples, com estrutura completa e localizadas dentro da área urbana, podem ser encontradas entre R$ 45.000 e R$ 80.000, enquanto imóveis maiores, com mais espaço interno e terreno próprio, costumam variar entre R$ 70.000 e R$ 130.000. Esses valores são considerados baixos principalmente quando comparados a outras cidades brasileiras com infraestrutura semelhante, já que muitos desses imóveis possuem acesso a serviços básicos, ruas pavimentadas e estão situados em bairros residenciais estáveis. Esse cenário está diretamente relacionado à redução gradual da população economicamente ativa, especialmente entre os moradores mais jovens, que deixaram o município ao longo dos anos em busca de melhores oportunidades de trabalho em centros maiores. Como resultado, muitos imóveis herdados por famílias acabam sendo colocados à venda, frequentemente com preços reduzidos para facilitar uma negociação rápida, o que aumenta a oferta disponível e mantém o mercado com baixa valorização. Além disso, o crescimento econômico local é limitado, com pouca entrada de novos moradores, o que reduz a pressão por aumento nos preços dos imóveis. Também é comum encontrar terrenos urbanos com valores entre R$ 15.000 e R$ 35.000, dependendo da localização e do tamanho, o que reforça o baixo custo de entrada no mercado imobiliário da cidade. A presença de imóveis antigos, combinada com uma demanda reduzida e crescimento moderado, contribui para que os preços permaneçam baixos de forma consistente ao longo do tempo, refletindo as características econômicas e demográficas específicas do município. Corumbá, Mato Grosso do Sul. Corumbá está localizada na fronteira com a Bolívia, em uma região marcada pelo isolamento geográfico em relação aos principais centros econômicos do país, e essa condição tem impacto direto no valor dos imóveis dentro do município. Casas simples em bairros urbanos, com estrutura completa e terreno próprio, podem ser encontradas entre R$ 50.000 e R$ 90.000, enquanto imóveis maiores, com mais espaço interno e melhor localização, normalmente variam entre R$ 80.000 e R$ 140.000. Mesmo em áreas próximas ao centro, ainda é possível encontrar propriedades com valores abaixo do que seria considerado padrão em cidades com população semelhante, o que demonstra que os preços permanecem baixos não por ausência de estrutura urbana, mas pela baixa pressão de demanda. Esse cenário é resultado de um crescimento populacional limitado e de uma economia fortemente concentrada em setores específicos, como mineração, comércio regional e atividades ligadas à fronteira, que não geram expansão imobiliária contínua. Muitos moradores que deixam a cidade por motivos profissionais mantêm imóveis por um período, mas eventualmente optam pela venda, frequentemente reduzindo o preço para facilitar a negociação, o que aumenta a oferta disponível no mercado local. Além disso, a distância em relação a capitais e grandes polos industriais reduz o interesse de novos compradores externos, contribuindo para a manutenção de valores mais baixos ao longo do tempo. Também é possível encontrar terrenos urbanos entre R$ 20.000 e R$ 45.000, principalmente em bairros em expansão ou áreas com menor densidade populacional, o que reforça o baixo custo de aquisição imobiliária no município. A combinação entre localização geográfica isolada, crescimento econômico moderado e oferta constante de imóveis disponíveis cria um ambiente onde os preços permanecem acessíveis.
mesmo com a presença de infraestrutura urbana consolidada e serviços básicos funcionando normalmente. Quixeramobim, Ceará. Quixeramobim é um dos maiores municípios do Ceará em extensão territorial, mas apresenta um mercado imobiliário com valores significativamente inferiores aos observados em cidades maiores do estado. Casas simples, localizadas dentro da área urbana e com acesso à infraestrutura básica, podem ser encontradas entre R$ 35.000 e R$ 70.000, enquanto imóveis maiores, com mais espaço e construções mais recentes, geralmente variam entre R$ 60.000 e R$ 110.000. Esses preços permanecem baixos mesmo em bairros estruturados, onde há acesso a comércio, escolas e serviços públicos, refletindo um mercado com baixa valorização relativa. Um dos fatores mais relevantes é o fluxo constante de saída de moradores em idade produtiva, que se deslocam para cidades maiores em busca de emprego com renda mais alta e maior estabilidade econômica. Esse movimento resulta em uma quantidade significativa de imóveis disponíveis para venda, especialmente aqueles pertencentes a famílias que não pretendem retornar ao município, o que aumenta a oferta e reduz o valor médio das propriedades. Além disso, o crescimento econômico local ocorre de forma lenta e concentrada em setores específicos, o que limita a entrada de novos compradores e impede uma valorização mais rápida dos imóveis. Terrenos urbanos também apresentam valores acessíveis, geralmente entre R$ 10.000 e R$ 30.000, dependendo da localização e do tamanho, permitindo que o custo inicial de aquisição imobiliária permaneça baixo em comparação com outras regiões do Brasil. A combinação entre oferta elevada, crescimento populacional moderado e menor demanda por novos imóveis contribui para que os preços permaneçam em níveis reduzidos, mantendo o município como um dos exemplos mais claros de mercado imobiliário acessível dentro do país. Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Santana do Livramento está localizada na fronteira com o Uruguai, formando uma área urbana contínua com a cidade uruguaia de Rivera. E essa característica influencia diretamente o mercado imobiliário local, onde os preços permanecem baixos em comparação com outras cidades do sul do Brasil. Casas simples em bairros urbanos, com estrutura funcional e terreno próprio, podem ser encontradas entre R$ 50.000 e R$ 85.000, enquanto imóveis maiores, com melhor localização ou maior área construída, normalmente variam entre R$ 80.000 e R$ 140.000. Mesmo em regiões próximas ao centro, ainda existem propriedades com valores abaixo do padrão nacional, o que demonstra que a baixa valorização não está relacionada à ausência de infraestrutura, mas sim ao comportamento do mercado local. Esse cenário é influenciado principalmente pela estabilidade populacional e pela baixa entrada de novos moradores, o que reduz a demanda por imóveis ao longo do tempo. Muitos imóveis disponíveis pertencem a famílias que herdaram propriedades e optam pela venda, frequentemente aceitando valores mais baixos para concluir a negociação com maior rapidez, o que contribui para manter os preços em níveis reduzidos. Além disso, a economia local é baseada em comércio regional, serviços e atividades ligadas à fronteira, setores que não geram crescimento acelerado suficiente para impulsionar o mercado imobiliário de forma significativa. Terrenos urbanos podem ser encontrados entre R$ 20.000 e R$ 40.000, dependendo da localização e do tamanho, mantendo o custo de entrada no mercado relativamente baixo. A combinação entre oferta constante de imóveis, crescimento econômico moderado e baixa pressão de demanda resulta em um mercado onde os preços permanecem acessíveis, mesmo com a presença de infraestrutura completa e uma área urbana consolidada. Picos, Piauí. Picos é um município localizado no interior do Piauí e funciona como um centro regional importante, mas ainda apresenta valores imobiliários significativamente inferiores aos observados em cidades de porte semelhante em outras regiões do Brasil. Casas simples, com estrutura completa e localizadas dentro da área urbana, podem ser encontradas entre R$ 40.000 e R$ 75.000, enquanto imóveis maiores, com mais espaço e melhor padrão construtivo, geralmente variam entre R$ 70.000 e R$ 120.000. Esses valores permanecem relativamente baixos mesmo em bairros com acesso a serviços essenciais, comércio e infraestrutura urbana consolidada. Um dos fatores que contribuem para esse cenário é o nível de renda média local, que limita o valor máximo que a maioria dos compradores consegue pagar, o que naturalmente mantém os preços em patamares mais baixos.
Além disso, o crescimento populacional ocorre de forma gradual, sem um aumento repentino na demanda por imóveis, o que impede uma valorização mais acelerada. Também existe uma quantidade relevante de imóveis herdados e colocados à venda por proprietários que residem em outras cidades, o que aumenta a oferta disponível e contribui para a estabilidade dos preços. Terrenos urbanos podem ser encontrados entre R$ 12.000 e R$ 35.000, dependendo da localização e do tamanho, o que demonstra que o custo inicial para adquirir um imóvel na cidade permanece acessível em comparação com o padrão nacional. A combinação entre crescimento econômico moderado, renda média mais baixa e oferta constante de propriedades disponíveis mantém o mercado imobiliário com valores reduzidos, mesmo com a presença de uma estrutura urbana funcional e em expansão gradual. Capanema, Pará. Capanema está localizada no nordeste do Pará, a algumas horas da capital Belém, e apresenta um mercado imobiliário com valores mais baixos do que o esperado para um município com estrutura urbana consolidada e atividade comercial regional ativa. Casas simples, com construção em alvenaria localizadas em bairros com acesso a serviços básicos, podem ser encontradas entre R$ 40.000 e R$ 80.000, enquanto imóveis maiores, com mais espaço interno e terreno próprio, geralmente variam entre R$ 70.000 e R$ 130.000. Esses valores permanecem relativamente baixos mesmo em áreas urbanizadas, onde a presença de comércio, escolas, transporte e infraestrutura funcional. Esse cenário está relacionado ao crescimento econômico moderado e à limitação no aumento da renda média da população, o que reduz o teto de valorização dos imóveis dentro do município. Muitos proprietários que se mudam para cidades maiores acabam colocando suas propriedades à venda, aumentando a oferta disponível e contribuindo para manter os preços estáveis em níveis mais baixos. Além disso, o mercado imobiliário local não recebe grande volume de compradores externos, o que reduz a concorrência e impede uma valorização mais rápida das propriedades ao longo do tempo. Terrenos urbanos podem ser encontrados entre R$ 15.000 e R$ 40.000, dependendo da localização e da área total, o que mantém o custo de entrada relativamente acessível. A combinação entre oferta constante, crescimento gradual e menor pressão de demanda faz com que os valores permaneçam abaixo do padrão observado em regiões com maior expansão econômica, mesmo com a cidade apresentando infraestrutura urbana completa. Conceição da Barra, Itaúnas, Espírito Santo. Conceição da Barra, onde está localizado o distrito de Itaúnas, apresenta um mercado imobiliário com valores baixos em comparação com outras regiões litorâneas do Brasil, especialmente fora das áreas diretamente voltadas ao turismo. Casas simples dentro da área urbana podem ser encontradas entre R$ 60.000 e R$ 110.000, enquanto imóveis maiores ou localizados em áreas próximas ao litoral, mas ainda fora das zonas mais valorizadas, geralmente variam entre R$ 90.000 e R$ 160.000. Esses valores são inferiores aos observados em grande parte do litoral brasileiro, onde a presença do mar costuma elevar significativamente os preços dos imóveis. Esse nível de preço está relacionado ao fato de que a economia local depende fortemente de atividades sazonais, especialmente o turismo, o que resulta em períodos prolongados com baixa movimentação econômica. Muitos imóveis pertencem a famílias que utilizam as propriedades apenas em determinadas épocas do ano ou que decidiram vender após se mudarem para cidades maiores, aumentando a disponibilidade no mercado. Além disso, o crescimento urbano ocorre de forma gradual, sem expansão acelerada suficiente para gerar valorização imobiliária contínua. Terrenos urbanos podem ser encontrados entre R$ 20.000 e R$ 50.000, dependendo da proximidade com o litoral e da infraestrutura disponível, o que ainda representa um custo relativamente baixo para uma região próxima ao mar. A combinação entre economia sazonal, crescimento moderado e oferta constante de imóveis disponíveis contribui para que os preços permaneçam acessíveis, mesmo com a presença de características geográficas que, em outras regiões, normalmente resultariam em valores mais elevados. O mercado imobiliário brasileiro não segue um único padrão, e esses municípios mostram como fatores econômicos, demográficos e geográficos podem influenciar diretamente o valor de uma propriedade. Enquanto em grandes centros o acesso a um imóvel se torna cada vez mais difícil, existem cidades onde casas e terrenos continuam disponíveis por valores significativamente mais baixos, refletindo uma realidade diferente e pouco conhecida pela maioria das pessoas.
Esses preços não são aleatórios, mas resultado de mudanças ao longo do tempo, como a saída de moradores, o crescimento econômico limitado e a redução da demanda local. Ainda assim, esses imóveis continuam existindo, disponíveis e acessíveis dentro de um país onde o custo de moradia varia de forma extrema entre diferentes regiões. Se você quer continuar conhecendo outras realidades como essa, inscreva-se no canal.